Falar de firmeza e força nesse tempo de tantos relativismos, talvez seja um desafio muito grande para uma evangelização, que não pode deixar de falar a palavra de Deus, mas eu creio também que não pode deixar de ser, como diz o querido Papa Emérito Bento XVI, caridosa na verdade. E assim talvez a gente construa esse que é o maior dilema da vida, que é buscarmos a verdade, que às vezes vem com uma faca que corta o que de mais íntimo a gente tem, diante da prática social que a gente tem no dia a dia, das conveniências que a gente vai assimilando e das dificuldades, inclusive, de sair da própria conveniência que nós esperamos, porque é o conforto, a gente quer o conforto, a gente não quer desalojar-se. Quando você tem recursos para construir uma casa, você a constrói uma primeira casa para habitar nela, para ela servir, onde caibam os seus filhos. Uma segunda casa, quando você tem mais recurso, ela aumenta em conforto. Você aumenta os espaços. Você diminui a capacidade de se incomodar com aquele espaço, porque ele é amplo, ele serve a você, serve os amigos que te visitam, tem cadeiras para todos, e assim por diante. Até onde isso é bom, do ponto de vista da casa é ótimo, mas até onde esse ampliar dos nossos conceitos, dos nossos preceitos, que a gente chama relativismo, é bom para mantermos o nosso foco em Jesus? Talvez não seja. E a palavra fala disso, mas ela fala a homens e a mulheres de um outro tempo. Vocês imaginem que os primeiros anos da igreja, pelo menos os 3 primeiros séculos, foram aguerridos em perseguições. Muitas vezes, quando os nossos irmãos e os nossos pais de fato nos entregavam, pelo simples fato, se eu fosse identificado como cristão, não só eu perderia a vida, mas meus pais, meus irmãos, meus parentes, seriam colocados, teriam as suas propriedades confiscadas pelo império. Então, esse evangelho ele nasce num momento de muita fé, mas de muita prática cristã e de esperança cristã, que talvez poucos de nós de fato encararíamos um tempo como esse e preservaríamos a fé e a salvação na qual nós recebemos, no caso nós, dos nossos pais. Na maioria deles, ainda a fé não era transmitida pelos pais, era acolhida pelas pregações, pelos testemunhos gritantes de caridade que os cristãos faziam naquela época, porque a primeira e mais importante celebração cristã era feita numa refeição, como ainda é hoje. E aí o Evangelho nos leva a fazer uma experiência de confirmar a nossa vida na perseverança. Lá na carta de Pedro ele vai dizer constância, perseverança, firmeza. E como é que nós vamos falar e proclamar isso como um valor para a sociedade? Por esses dias, um casal a quem é muito próximo, participa da minha comunidade, perguntava: padre, até onde ceder aos nossos filhos, até onde ceder socialmente, até onde nós podemos ir com o Evangelho? Porque tem uma hora que o Evangelho não está mais nas nossas mãos, nem na nossa boca, não porque ele não quer estar, é porque a gente não consegue levá-lo a todos os lugares. E eu dizia: olha, na hermenêutica dos nossos dias, ou seja, tentando compreender os nossos dias, nós temos que estabelecer
na fé, como a igreja mesmo faz, um núcleo duro, de valores que nós não podemos ceder. E quais são esses valores que nós temos que permanecer firmes, mesmo perdendo irmãos, parentes e amigos? Talvez você possa elegê-los. Porque a gente se desacostumou a fazer escolhas. E a fé é uma escolha. Hoje a gente se acostumou até a fazer uma escolha assim: eu vou no nutrólogo, no nutricionista, e ele diz para mim: coma isso, não coma aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Hoje a gente chega no padre e o padre diz: não coma isso, coma aquilo. Olha, de sexta-feira você é convidado a não comer carne. Na sexta-feira santa, não se reúna naquele, bacalhoada, porque não é dia de comida simples, deixa para o sábado, para o domingo. E vocês não nos escutam mais. Quando eu digo, caminhe rezando o terço, não falte a missa, está lá na palavra de Deus, tem 3.000 anos. Não é o padre que está dizendo, é um manual para a vida, a Bíblia. A gente fala assim: ah não, domingo vem meus netos, meus filhos, ou eu quero ir para o paraíso que eu comprei para ir aos domingos, a minha chácara, lá tem a minha piscina, eu volto na barriga da mãe quentinha, lá tem aquele mundo de plantinha que me lembra um dia o paraíso, e eu vou deturpando o que está em primeiro lugar na minha vida. E quando eu estiver diante de Deus, a única pergunta que Ele vai fazer, sem antes nos julgar, porque Ele ama, e esse é o julgamento dele, é: Márcio Tadeu, você permaneceu firme na fé? E aí, cada vez em quando os netos vão para fora, ficam longe, um filho briga com você, etc e tal, e aí você vai apoiar-se em Deus. E aí você chega diante de Deus e fala: ah, Deus, me ajuda, porque eu fui dura, ou ele foi duro, me ajuda a perdoar. E a gente vai criando uma relação com Deus, que não é uma relação de intimidade. E eu digo isso aqui, falo mais uma vez. Eu brinco sempre assim: qual que é o teu tempo de oração diária? Aí você diz assim: padre, muito pouco, às vezes eu nem rezo. Aí eu digo assim: quantas vezes você vai a semana à missa? Uma vez só, domingo, malemar, eu vou de vez em quando. Quantas vezes você visita o Santíssimo Sacramento? Teve até uma pessoa que disse: padre, isso aí é muito duro. Não é. Eu não estou dizendo para você que não pode, para você que tem motivos de saúde, dificuldades. Não é isso não, que não tem capela, porque em alguns lugares, por causa da segurança, as igrejas são fechadas, a gente só entra pela secretaria. Mas eu tenho que dizer, como é que nós queremos dizer que nós permanecemos firmes em Deus, se a gente não tem uma relação de intimidade com Ele? Eu repito, mais uma vez, neste mesmo lugar, e como repito inúmeras vezes no púlpito, na minha comunidade paroquial: se eu casasse e visse a minha esposa e o meu marido só 1 hora na semana, conforme eu vejo a Deus minimamente na Eucaristia de domingo, que relação estaria viva e mantida? Que relação se manteria sem nenhum mínimo de diálogo por dia? Ou se esse diálogo fosse reduzido a 5 minutos? Por quê? Quando nós estamos falando de perseverança, nós estamos falando de uma escolha, porque a perseverança é um ato livre. É um ato livre. E todo ato livre para o ser humano é espiritual, porque ele necessita de 2 coisas: primeiro, da liberdade, e segundo, da inteligência.
E por isso que a palavra de Deus diz: vê se você escolheu o Senhor teu Deus, e vai dizer lá Deuteronômio, né? Com toda a tua inteligência e com toda a tua força. Então fala de ciência e fala de virtude. E é este o dilema que é colocado diante de nós. Aqui ainda o Evangelho é mais incisivo, ele fala assim: verifica se todos estão te odiando pelo tanto que você reza, pelo tanto que você se compromete com a palavra, porque isso é um bom sinal. Não te odiando porque você é fofoqueiro, porque você vai na igreja e não muda nada em casa, não é isso não, porque tem assim, pincha de gente, as paróquias da gente até derrama, de gente chata, que não vive nada que está em casa e ainda quer levar as coisas, falar, meu filho não vem na igreja, eu falo assim, uma chata, nem a gente aguenta aqui. E aí você chega lá na tua casa falando, olha, eu passei 10 horas na igreja, não é essa a solução. Mas o importante é a qualidade da relação. E é nisso que nós temos que aprofundar, porque a verdade liberta, como eu disse no início, e é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É o que diz o Senhor, não é o Padre. Então que a cada dia a gente possa se aprofundar nessa reflexão. Como anda a minha relação com Deus? Vejam, quando a gente comemora os casamentos aqui, cada vez vem um, né, Jaqueline, de 70 anos, 70. Esses dias nós celebramos 72 anos. Eu falo, misericórdia, Jesus, não é? Que coisa linda. Eu me relaciono com uma pessoa 72 anos, mas vou me relacionar com Deus agora e por toda a eternidade. Olha como isso é racional. Isso eu estou dizendo de um casamento, não é? Um filho, quantos anos eu vou viver? Eu brinco sempre, 90, 100. Enfim, os com mais azar vão chegar aos 110. Mas quanto tempo eu vou estar na presença de Deus? Então, Deus não precisa nem me condenar, porque eu mesmo me condeno. É só quando eu sair dessa vida e ir para outra, não saber o caminho. Não saber com quem eu me relacionei, mais com o capeta ou com o demônio. E o capeta certamente vai mostrar uma tenda bonita, falar, vem para cá rapaz, a gente já se conhece, somos amigos. Enquanto Deus certamente, humildemente, vai esperar que a gente conheça o seu perfume, que a gente conheça a capacidade do seu abraço, a capacidade dele nos levar nos momentos e nos sustentar, quando nós pensamos que nós estamos absolutamente sozinhos, o Senhor nos sustenta. E é por isso que ter intimidade é sentir o perfume de Deus, como diz Santa Catarina de Sena. É sentir o envolvimento de Deus, é sentir que nós não estamos sozinhos e que mesmo quando todo mundo nos abandonar, como a gente veio ao mundo, assim a gente vai a outra vida. Quando formos absolutamente abandonados, quem vai nos pegar no colo e conduzir para a eternidade é aquele que nos ajudou na perseverança, na firmeza, e por isso morreu por cada um de nós. Então, se há um minuto ainda antes do nosso passamento, a chance de mudar. Por isso que a gente nem julga o suicida. Se há um instante de consciência, há um instante para uma contrição perfeita. Se há um instante e um momento de consciência agora na nossa vida, há de planejarmos um novo amanhã, que começa agora. Pois, permanecendo firmes, ganharemos todos a vida eterna, que aliás já é o nosso lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.